Olá, que o Senhor esteja contigo nessa nova aula que nós vamos estudar aqui, classe de Gênesis. Hoje nós vamos para a aula número 28, aula que nós vamos terminar, capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão retorna vitorioso da guerra contra os 4 reis. E a gente vai ver muitos detalhes. Esse texto é muito importante para o restante da Bíblia. Há bastante coisas inéditas aqui nesse texto, que aparecem a primeira vez aqui na Bíblia, e é uma aula fundamental para você entender e para pincelar um pouquinho do que todo o resto da Bíblia vai tratar, ok? Gênesis capítulo 14, nós vamos ver do verso 17 até o verso 24, ok? Que é o fim do capítulo, tá joia? Então abra sua Bíblia onde você está. Capítulo 14 de Gênesis, verso 17 até o verso 24, ok? Se concentre naquilo que vai acontecer, há ensinamentos importantes nessa aula de hoje. Espero que o Senhor continue falando contigo. Antes da gente entrar na aula por si só, eu quero fazer uma oração, dedicar esse tempo na presença do Senhor, para que de fato Ele fale conosco, fale comigo, fale com você, que seja a boca dele falando com cada um de nós, não apenas estudos, não apenas conhecimento, mas que o Espírito Santo de Deus esteja falando e norteando o nosso coração em todo o tempo, amém? Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, porque esse tempo foi preparado pelo Senhor para as nossas vidas, Senhor. Que no momento em que meu irmão, minha irmã está vendo esse vídeo, o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa, em nome de Jesus, falar com eles, e que o Teu Santo Espírito possa estar ministrando todo o conteúdo dessa aula. Que não seja o meu estudo, que não seja a minha voz, que não seja as minhas convicções ou qualquer outra coisa, mas que seja o Teu Santo Espírito ensinando a Tua palavra aos meus irmãos, Senhor. Obrigado por essa revelação. Nos dê, Senhor, o privilégio de conhecer cada dia mais o Senhor através desse conteúdo, dessa aula, da Tua palavra, da exposição da Tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos que o Senhor leve cativo ao trono da Tua graça o nosso coração, a nossa mente, e fale conosco, trata conosco, instrua-nos no caminho que nós devemos andar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, se você já está aí com a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto. É um texto curto, mas importantíssimo, a respeito de Abraão, quando ele retorna vitorioso, então, para o seu lar, e acontece algumas coisas muito importantes nesse texto. Vamos lá, então. Gênesis capítulo 14, verso 17, diz assim: Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer, o rei e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os bens a você. Mas Abraão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu quem enriqueci. Abraão. Verso 24: Nada quero para mim, a não ser o que meus rapazes comeram, e a parte que toca Arané, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Até aqui, este é o fim do capítulo, e nós vamos fazer uma pequena revisão a respeito de tudo que nós vimos até aqui, que há uma conexão geral de tudo que nós vimos até aqui com esse texto, e esse texto é importantíssimo para que a gente entenda e consiga, de fato, saber tudo que acontece na palavra de Deus, ok?
tomar uma água aqui para não ficar engasgando ao falar com vocês. Bom, conforme a gente estudou Gênesis, né, após a queda do homem, lá no Jardim do Éden, Deus prometeu que da descendência da mulher haveria de vir alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A partir daí, Deus acaba distinguindo as linhagens, né, os descendentes, e essa descendência santa começa a partir de Sete, que vem substituir a Abel, porque Caim havia o matado, né? E aí começa então essa linhagem a partir de Sete, filho de Adão, e se desenvolve então a linhagem da mulher, né? E esse Deus, né, revelou desde o início lá do Éden, né, a todos os habitantes da terra, primeiro quem ele é, né, o Deus criador de todas as coisas. Ele já havia se revelado para Adão e falado que ele era o criador de todas as coisas. Revelou também o seu culto, que nós vemos ali com Enos na descendência de Sete, né, com sacrifício de animais, com derramamento de sangue, a partir da cobertura do pecado ali de Adão e Eva, logo no início, quando eles pecaram, quando eles caíram e viram a vergonha que eles estavam. E para cobrir a vergonha, Deus então mata um animal, tira as peles e cobre a vergonha de Adão e Eva. Né? Então, isso fica instituído como adoração, então um sacrifício de animais para cobrir a nossa vergonha. Então, isso já se inicia lá no Jardim do Éden. Okay? Sua vontade, então, por o casamento monogâmico, né? Deus fala ali com Adão, né? Que tome o homem, a sua mulher, e que ele, de fato, saia da sua casa, né? Tome a sua mulher, né? Então, essa constituição de casamento monogâmico e heterossexual já é construído logo ali no início com o primeiro casal. Deus estabelece também guardar o sétimo dia e que seja adorado como o último Deus, que significa como o único Deus, não como o último. Que ele seja adorado como um único Deus, né? Essa era os mandamentos de Deus até aqui, e este era a revelação de Deus até aqui. E o fato é que essa linhagem da mulher acabou se misturando. Deus traz juízo para esse povo ali com Noé, né? Pela desobediência, então vem o dilúvio e todas as pessoas são mortas, todas as coisas são destruídas. A palavra de Deus diz que vem o grande dilúvio, e Deus então encontra Noé como alguém que teme o Senhor, faz uma aliança com ele, preserva ele e a sua família. Então seu filho Sem continua a descendência santa de Deus, né? A quem Deus chama Abraão, dessa descendência, dessa linhagem de Sem, né? Promete a ele uma terra, uma descendência que ele não teria por vias naturais, porque a sua mulher era estéril, né? Além disso, prometeu a ele que a sua descendência seria numerosa, como o pó da terra, como a gente viu ali no capítulo 12, e que o seu nome seria grande, e através da sua descendência, Deus abençoaria todas as nações da terra. Também prometeu que abençoaria aqueles que abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Né? Isso é muito importante, que o texto que nós estamos aqui diante de nós, que lemos da palavra, vai retratar isso aqui com Melquisedeque e com o rei de Sodoma. Né? Esse texto, então, vai tratar aqui do retorno de Abraão, que então vence Quedorlaomer, que era um chefe de uma coligação de reis da Mesopotâmia, que tinha invadido ali a região do Vale do Jordão, onde ficavam as cidades de Sodoma, Gomorra e algumas outras cidades, como a gente viu na última aula, né? Falamos os nomes da cidade, os reis e tudo mais. E naquela região ali de Canaã, onde ficavam, eles estavam subjugados ao reinado, ao poder
deste rei mesopotâmio oriental, que era Kedorlaomer, né? E possivelmente eles pagavam tributo a esses outros reinados, ficavam com pouca parte daquilo que eles produziam, daquilo que eles tinham de riqueza, e pagavam tributos, né? Então os reis ali de Canaã se ajuntaram, se revoltam após 12 anos de submissão, né? Então, 5 reis, 5 cidades se coligam, fazem uma aliança e se revoltam contra o domínio desse soberano que era Kedorlaomer, né? E queriam a liberdade como reis para governar ali suas cidades no Vale do Rio Jordão. Eles então descem, esses reis, né, ficam sabendo dessa revolta, eles descem ali, né, da Mesopotâmia, onde eles estavam, pela Estrada do Rei, que nós vimos na aula passada, falamos um pouquinho a respeito das características físicas desse terreno, e eles vão derrotando os povos que encontram pelo caminho, subjugando mais cidades, né? E aí, até que chegam a Sodoma e no Vale do Mar Morto, eles derrotam essa coligação de 5 reis que se formam para enfrentar o exército poderoso mesopotâmio do Oriente de Kedorlaomer, né? E então eles perdem essa batalha, alguns reis são mortos, muitos caem ali no poço de betume, como nós vimos na última aula, e então eles vencem os 5 reis ali de Canaã, que haviam se coligado para enfrentar os reis mesopotâmios, né? E são saqueados, voltam rumo ali ao norte para suas terras, com todos os pertences que o povo ali da planície do Jordão tinha, né? Tanto as terras, as pessoas como escravos, as mulheres, o gado, os cereais, a comida, eles levam tudo e nisso estava incluso Ló, né? Abraão então reúne um exército, sabendo que seu sobrinho Ló estava sendo levado por esse exército poderoso. Ele separa 318 homens, né? Persegue o exército dos 4 reis, ataca de noite e vence o exército poderoso e recupera tudo, inclusive Ló, suas posses e tudo que ele tinha, inclusive tudo que as outras cidades também tinham perdido, né? No verso 17 e verso 18, né, reporta esse regresso de Abraão como vitorioso após ter derrotado o exército poderoso de Kedorlaomer, né? Então, o verso 17 já vai começar dessa forma, dizendo exatamente o que estava acontecendo, né? E o que estava acontecendo é que ele estava retornando com tudo aquilo que havia sido perdido, né? Então o verso 17 vai tratar: quando Abraão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer, os reis estavam, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do Reu, e também Melquisedeque, né? O texto relata o momento da volta de Abraão para Canaã, né? E ele retrata a abordagem de 2 reis, né? Primeiro rei, né, que o texto fala aqui no verso 17, é o rei de Sodoma. Nós sabemos lá pelo início do capítulo 14 que o nome desse rei era Bera. E Melquisedeque, que era o rei de Salém, que era uma cidade entre Betel e Hebron, mas à esquerda do mapa ali, né, próximo onde Abraão estava instalado ali no Carvalhal, né, de Manre, e esses reis vêm ao encontro de Abraão com abordagens diferentes, com falas diferentes e exigências e trazendo coisas diferentes aqui a Abraão, né? E essa é a característica mais forte desse texto, é esse destaque à abordagem de cada pessoa que representa aqui cada um
dos reis e aquilo que Deus prometeu desde o início. Isso vai ficar um pouco mais claro, por isso que a gente fez essa revisão no iniciozinho, tá bom? Salém, mais tarde, depois que a terra foi conquistada, ele vai se tornar Jerusalém, né? Esse é o nome mais antigo, então, para essa cidade, para esse local. Jerusalém é a capital ali de Israel, então, que motivo de conflito até hoje, né? Terra Santa, a terra onde Deus levantou ali o segundo templo de Salomão e tudo mais, né? Salém, então, era uma cidade importante, era uma cidade rica, ficava ali no meio do reino de Canaã, né? E o propósito desse texto, como eu já disse, é fazer esse contraste, né, entre um rei que é abençoado, Melquisedeque, o rei de Salém, e a maldição que a gente vai entender um pouquinho, não nos parece à primeira leitura uma maldição, mas retomando aquela promessa em que Deus disse que abençoaria aqueles que abençoassem a Abraão e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, né? Então, isso vai ficar muito claro no desenvolvimento aqui desse texto, ok? Nesse ponto aqui, nós não temos mais notícias dos outros 4 reis dessas cidades que se coligaram para batalhar ali contra o exército poderoso dos reis do Oriente, os reis mesopotâmios, né, liderados por Kedorlaomer. Então, possivelmente eles perderam a guerra, eles faleceram, eles não são citados aqui no texto, tá? Mas a gente deduz que possivelmente eles não estavam vivos, eles foram derrotados, foram mortos pelo exército, afinal, o exército foi derrotado, né? Não existia mais força para se reerguer e eles já estavam com os despojos. Logo, se deduz que isso deve ter acontecido, mas o texto não nos confirma nada. O local deste encontro aqui, verso 17, diz que é ali no finalzinho o Vale de Savé, né? O Vale de Savé fica um pouco mais ao norte de Salém, que ganhou esse nome exatamente por esse encontro aqui que foi promovido, né? Entre Abraão, o rei de Salém, e o rei de Sodoma, onde os reis vitoriosos se encontraram e celebraram possivelmente a vitória, né? Nós vemos aqui ali no verso 23 que a única coisa que Abraão queria era que o seu exército, aquilo que eles comeram, não fosse cobrado deles, né? Quando Bera, o rei de Sodoma, diz que ele poderia ficar com os bens e Abraão nega, significa que eles comeram, que eles se alimentaram, que eles festejaram, que eles usaram dos despojos dessa guerra para celebrar aquele momento, e possivelmente essa celebração foi ali no Vale de Savé. E ficou marcado esse vale como Vale dos Reis, exatamente por esse encontro. Okay? No verso 18, Moisés começa a focar então no encontro de Melquisedeque, assim até o verso 20. Né? E a gente vai tratar um pouquinho, parte por parte aqui desse encontro, para que fique muito clara bastante coisa importante aqui nesse texto. Né? Como eu disse, Salém ele ficava ali entre Hebron e Betel, né? Era uma cidade importante, uma via comercial importante, né? E a palavra Salém significa paz, né? Essa cidade, Salém, era edificada sobre um monte, que mais tarde vai se chamar Monte Sião, né? Que é onde se erguia ali o Templo de Salomão, que eu disse também um pouquinho ali atrás, né? O nome Melquisedeque em hebraico ele significa rei de justiça, né? É uma referência, com certeza, à postura que esse rei exercia nos seus domínios. Vale lembrar aqui que ele estava em terras de Canaã, né? Um povo que não adorava a Deus, dos descendentes de Cão, que foi amaldiçoado pelo seu avô, que era Noé, né? Filho de Cão, que era Canaã, foi amaldiçoado e herdaram aquela terra
que Deus havia prometido a Abraão por conta dessa desobediência do povo, né? Melquisedeque, então, era um expoente naquela região, no meio de tanta perdição, de tanto pecado contra Deus. E a palavra de Deus diz que era um homem reconhecido por essas qualidades, né? No meio de toda aquela injustiça que havia ali em Canaã. E aí, Melquisedeque, um homem de justiça, era reconhecido ali no meio de Canaã, né? Moisés aqui diz no verso 18, finalzinho do verso 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então vamos lá que aqui começam as novidades, né? Primeira vez que a Bíblia trata duas expressões que aparecem aqui nessa frase. A primeira delas é sacerdote, né? Sacerdote, e a segunda é Deus Altíssimo. Deus Altíssimo significa, na tradução aqui, El Elyon, né? Era por esse nome que Melquisedeque conhecia a Deus, né? E não por Yahvé, como Deus havia se revelado, e esse era o nome que Abraão conhecia a Deus, como ele havia se revelado desde a linhagem de Sete até Noé e até Sem, que é o herdeiro das promessas, e toda a linhagem era conhecida. Deus era conhecido por Yahvé, né? O Deus de justiça. E aqui Melquisedeque fala desse Deus como um outro nome, como Deus Altíssimo, El Elyon, e não o Yahvé, né? Que era o nome de Deus que havia se revelado ali para Melquisedeque, né? Melquisedeque conhecia o mesmo Deus, mas por um outro nome, o que quer dizer que o Deus Supremo, né, que está acima de todas as coisas, que domina e governa sobre todos, né? Isso que significa El Elyon, né? Que era o Deus Supremo, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que domina, que governa sobre todos, né? Melquisedeque era um dos poucos, se não o único, que conhecia a Deus ali naquela região de Canaã, que tinha sido habitada pelos descendentes de Cão, que o seu filho Canaã, que havia sido amaldiçoado por Noé, né? Possivelmente Melquisedeque conhecia a Deus da mesma forma com que Deus se revelou a Abraão, né, lá em Ur dos Caldeus, né? E o texto diz que ele não era apenas um servo, não era apenas um seguidor desse Deus, e sim um sacerdote, ou seja, em meio ao paganismo dos cananeus, Melquisedeque fazia cultos ao Senhor, oferecia sacrifício, pregava no meio daquele povo, ensinando no meio de tanta treva que Deus sempre se revela e presta testemunho, ou seja, ele se revela ao homem e esses homens revelam a Deus, testemunham a respeito desse Deus, né? Versículo 18, aqui então, há duas novidades, né, antes de passar para o verso 18. O primeiro deles é sacerdote, né? Essa palavra sacerdote, ela vem composta aqui, de fato, de alguém que tinha um amplo conhecimento do Deus que ele servia, né? E aqui, o nome de Deus, Deus Altíssimo, El Elyon, né? É a segunda coisa inédita nesse texto. E a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, ok? O versículo 18 diz que Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe então pão e vinho, né? E aqui, automaticamente, quando a gente vê esses elementos, a gente já analisa e já interpreta. Não, então eles ali celebraram a ceia do Senhor, né? Aqui é uma tentação a gente traduzir ou interpretar isso dessa forma, mas ainda é muito cedo para a gente fazer essa analogia. Pão e vinho não tinha nenhuma conotação religiosa aqui neste texto, neste contexto, neste momento, ok? Eram alimentos comuns
Eram alimentos muito comuns ali na antiguidade. E era uma demonstração de gratidão de Melquisedeque, porque Abraão trouxe paz ali ao vale do Rio Jordão, onde havia conflito, onde um exército havia saqueado, onde havia domínio por muito tempo, e Abraão vai e liberta aquele povo, né? Então, em gratidão a isso, afinal, eles tinham andado 240 quilômetros para chegar até ali, né? E então, seu povo precisava ser alimentado, e Melquisedeque oferece pão e vinho, então, para todos que estavam ali, né? Inclusive para Abraão, né? Abraão era um instrumento de Deus, né? Que fez promoveu essa libertação de Deus àquele povo, possivelmente que veio cobrar a justiça do próprio Deus para que o seu nome fosse glorificado. Ou seja, o povo de Sodoma era pecador, um povo vai o derrota, e aquele que está portador das promessas de Deus vai e liberta esse povo, né? Então é uma mensagem aqui profunda de que quando a ira dos seus pecados absorve tudo aquilo que você construiu através de outros povos, apenas aquele que é portador do verdadeiro Deus pode libertar, né? Então, por mais que o castigo de Deus estava ali sobre os sodomitas que praticavam a sodomia, a gente falou disso algumas aulas atrás, que isso era abominável ao Senhor, e essa cidade tinha fama diante dessa questão, e o exército subjugou, e aí vai Abraão com a presença de Deus e os liberta, nos traz uma mensagem que diante do pecado daquele povo, o único que podia libertá-lo de fato é o próprio Deus. E assim conosco também, o único que pode nos libertar do pecado, daquilo que está entranhado em nós, é a presença de Deus sobre as nossas vidas, né? E que texto valioso diante de tudo isso, né? Melquisedeque então reconhecia que a liberdade dos reis mesopotâmios, a libertação dessa opressão, aquele que foi instrumento dessa paz, ou seja, Abraão foi instrumento de Deus para libertar aquele que se levantou como juízo diante daquele povo, né? Aquele foi um instrumento da paz. Abraão foi um instrumento dessa paz, né? Então, esse seria um símbolo da bênção que ele vai proferir a Abraão ali no verso 19 e verso 20, que vai dizer assim: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, né? Então, por El Elyon, que criou os céus e a terra, e seja bendito, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos, né? Ele reconheceu Abraão aqui como portador da promessa de Deus, o Deus que ele conhecia. Ele falou: opa, esse é o mesmo Deus que eu sirvo, né? E o abençoou. Impressionante aqui ver a clareza do conhecimento desse cananeu, né? Cheio de uma terra onde tinha muito pecado, onde Deus não estava ali sendo evocado no meio daquele povo, e ver a clareza desse cananeu, da forma com que Deus revelou a ele, da forma correta teologicamente aqui, do Deus que ele servia. Isso para nos alertar que Deus, quando impacta, ele faz a diferença onde quer que nós estejamos. Então, se você está num momento difícil, você não sabe o que fazer porque os arredores onde você está é contaminado, peça que Deus se revele a você, experimente dessa presença de Deus, assim como Melquisedeque, no meio de toda aquela perdição de Canaã, era conhecido como o justo rei. Talvez nós, com a presença de Deus, portadores e praticantes daquilo que Deus tem para a nossa vida, sejamos conhecidos como os justos do Senhor naquele local onde há pecaminosidade, onde há muitas coisas ao redor. Esse é o único caminho, e a Bíblia, desde Gênesis, já nos ensina isso aqui, né?
Então, ele reconheceu que Abraão era o portador dessas promessas e que ele era feito de um Deus que ele também conhecia. Então, o abençoou, né? Portador do Deus, e é o Elion, mesmo Deus Yahvé, a qual Abraão servia. Em Canaã, esse conhecimento do Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, havia se perdido, né? Eles adoravam outros deuses, divindades que surgiam do caos, que eram alimentados por homens, mitos foram criados, deuses foram criados, muitas superstições, desvios daquilo que Deus havia estabelecido como verdade, né? Então, Melquisedeque conhece o Deus verdadeiro em Abraão e o abençoa por isso e reconhece apenas as mãos desse Deus que poderiam vencer aquele exército poderoso. Nenhuma força humana foi capaz disso, né? Foi o Deus Altíssimo. E é isso que Melquisedeque fala ali no verso 18, né? Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários nas tuas mãos, né? Então, em nenhum momento Melquisedeque aqui honra Abraão, e sim honra ao Deus que ele estava servindo e reconhece que foi Deus que entregou os inimigos e não os homens que batalharam ou qualquer outra coisa nesse sentido. Isso é importantíssimo para nós aqui vermos o desenrolar desse texto diante de tudo aquilo que a gente vai ver, né? Então Melquisedeque, ele reconhece o Deus verdadeiro de Abraão, o abençoa e reconhece que apenas as mãos de Deus podiam livrar aquele povo daquele rei poderoso, né? Não foi exército, foram as mãos de Deus, né? Então, Criador dos céus e da terra, não os 318 de Abraão, nem a união dos companheiros de Manre e Escol, que estavam ali com ele, né? Foram responsáveis por isso, né? Abraão foi o veículo e Deus é quem fez a vitória acontecer. E os cananeus ali foram subjugados, né? Diante daquele rei poderoso, e Abraão os venceu. E sim, o verdadeiro Deus quem o venceu. Não foram as pessoas, e sim Deus, ok? No final ali do verso 20, após ter levado pão e vinho, ter abençoado, então Abraão reconhece Melquisedeque como um portador da verdade, né? E a palavra de Deus diz que Abraão então separa o dízimo, 10% de tudo, e entrega a Melquisedeque. De tudo que ele havia recuperado, né? Do gado, das riquezas, dos cereais, do trigo, né? De tudo que ele havia recuperado, dos despojos daquela guerra, ele então entrega isso às mãos de Melquisedeque, né? É a primeira vez que a palavra dízimo e o conceito de dízimo aparecem aqui na Bíblia, e por isso esse texto é importantíssimo, né? Apenas revendo aqui, há 3 conceitos que aparecem nesse texto pela primeira vez, né? O nome de Deus aqui, o El Elyon, o Deus Altíssimo, Supremo, acima de todos, né? Que governa sobre todos. A segunda coisa é a palavra sacerdote, né? O sacerdote do Deus Altíssimo, que esse título é atribuído ali a Melquisedeque. E agora o dízimo, né? Então são três novidades aqui que vão permear toda a palavra de Deus diante de tudo que nós vamos ler. E é importante entender o conceito aqui desse livro, o Gênesis, o livro dos princípios, dos inícios, das sementes, né? Então, coisas familiares que vamos encontrar em toda a Bíblia, né? Então, diante de tudo isso, não devemos pensar que Abraão inventou, né? Foi algo que Abraão idealizou, esse dízimo, aqui nesse momento do texto, né? Porque alguns estudos da antiguidade e da arqueologia que nos ajudam, né? Nos dizem que havia essa prática de trazer tributos de 10% aos reis, para
alimentar os deuses, que era dado através dos sacerdotes. Então aqui Abraão ele está seguindo um costume antigo apenas, né? Costume oriental, que mais tarde vai virar lei quando Moisés então propor isso diante das leis ali no Êxodo e em Números, para que de fato isso se estabeleça como mantimento para a tribo de Levi, para as viúvas e outras aplicações mais. Mas é a primeira vez que esse conceito aparece aqui na palavra de Deus, né? Mas então, e também o objetivo aqui é mostrar essa origem, né, a semente, né? Isso também se transforma numa prática cristã, por sermos a descendência espiritual de Abraão e a continuação espiritual de Israel, o povo da linhagem santa de onde veio o Messias, né? Cristo, né? O nosso Redentor. Esse é o nosso legado, é isso que nós recebemos aqui de Abraão, né? Continuação de Israel é a graça de Deus. Então, esse legado que nós recebemos de Abraão, dessa herança dos povos, né? Onde surge o Messias, que tem origem esses povos, essa descendência de Cristo, que é o nosso Salvador. Então, essa é a nossa herança. Okay? Então, isso vai fazer parte da nossa vida cristã, que nós somos os co-descendentes de Abraão, das promessas que Deus fez a ele, da descendência que Deus disse que daria a ele. Nós fazemos parte dessa como povo de Deus, como aqueles que aceitaram o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Ok? Se isso não ficou muito claro para você, me fale, me procure que eu explico isso um pouco mais de detalhe para vocês, ok? Eu vou seguir um pouquinho a respeito desse conteúdo, dizendo aqui então, por que Abraão entendeu que ele tinha que dar esses 10% a Melquisedeque e até então isso não tinha acontecido aqui na palavra de Deus, né? Por que isso acontece exatamente com Melquisedeque, né? Há 3 motivos aqui que a gente pode elencar a respeito disso. A primeira coisa é que Abraão reconheceu Melquisedeque como um sacerdote verdadeiro de Deus, né? O mesmo Deus que ele adorava, né? Quando ele vai repreender o rei de Sodoma, né? Ele vai dizer assim: juro pelo Deus do Senhor, o Deus Altíssimo, né? Então aqui ele está dizendo, juro pelo Senhor. A tradução dessa palavra aqui para o hebraico é Yahvé, né? E o Deus Altíssimo é El Elyon. Então o que Abraão está fazendo? Está juntando aqui, ou seja, o Deus dele é o mesmo Deus que eu sirvo, né? Por mais que nós os conhecemos por nomes diferentes, ele é o mesmo Deus, tem a mesma essência, é o mesmo Deus que nos une nesse propósito, né? Juntando os nomes, reconhecendo quem era o único Deus, o Deus verdadeiro, né? Segundo motivo aqui é que reconheceu em Melquisedeque alguém que era superior a ele, né? Tanto que ele recebe a bênção ao invés de Abraão, portador das promessas de Deus, o patriarca, abençoar esse rei cananeu de Salém aqui, né? Ele se submete a essa autoridade e acata a sua condição, e por isso então ele entrega o dízimo a Melquisedeque ali naquele encontro, né? Em terceiro lugar, ele queria mostrar publicamente que seguiam o mesmo Deus, né? A verdadeira religião acaba se plantando ali naquele local, diante de tantas testemunhas, diante de vencer uma guerra, dizendo, olha, foi Deus quem fez tudo isso. Não foi eu, não foi Melquisedeque, foi Deus que nós servimos, né? E mais tarde, então, essa religião verdadeira acaba se difundindo em toda aquela área ali, né? Então, por isso que Abraão entrega esse dízimo, né? Primeiro que ele reconhece como sacerdote, reconhece como alguém maior do que ele e demonstra isso publicamente. Isso é muito importante para esse texto aqui. E então,
no verso 21 a 24, Abraão vai tratar aqui com o rei de Sodoma, né? Possivelmente após ver esse diálogo aqui entre Abraão e Melquisedeque, né? Ele se aproxima como sem ter nenhuma palavra de gratidão, sem expressar nenhuma gratidão, nada para Abraão aqui. Ele poderia estar de joelhos agradecendo a Abraão, porque trouxe tudo de volta, venceu o reino que havia subjugado por tanto tempo, né? Não só o povo a qual ele tinha um reinado, mas o gado, as riquezas, tudo ele havia recuperado. E o mínimo que aqui, né, o rei de Sodoma poderia fazer era agradecê-lo, mas não houve essa gratidão. E aí no versículo 21 vai falar da abordagem e a exigência aqui do rei de Sodoma para Abraão, né? Possivelmente vendo a generosidade, né, ali no coração de Abraão com Melquisedeque, ele tenta se aproveitar daquela situação e ali no verso 21 vai falar dessa exigência e diz assim: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Ao ler o texto sem entender os detalhes, não me parece tão ultrajante assim, não me parece um absurdo tão grande assim, né? Mas pela lei do Antigo Oriente, as leis de guerra, né, Abraão não tinha nenhuma obrigação de dar nada a ninguém. A ele que venceu a guerra pertencia os despojos dessa guerra e era tudo dele. Ele havia conquistado e derrotado o inimigo e os despojos pertenciam a ele por direito, né? As pessoas, o gado, os alimentos, as riquezas, tudo era de Abraão, né? E o rei de Sodoma nem agradece e coloca condições, exigências diante daquilo que ele deveria receber ou não, né? Ele não tinha condições de exigir nada, de receber nada. Se formos olhar aqui ao pé da letra, a Bíblia não diz isso, é o que estou dizendo. Ele deveria ser servo de Abraão aqui diante disso, ele não era mais rei de nada. Ele havia perdido a guerra, ele era súdito, escravo de Abraão nesse momento, né? E aí o rei de Sodoma não agradece, coloca essas exigências, e era algo inadmissível diante da lei da guerra do Antigo Oriente, né? Possivelmente ele foi encorajado ali pela generosidade de Abraão, ao ver que ele deu 10% a Melquisedeque, então ele se aproveita daquela situação, aproveita daquela ocasião e faz a proposta que ele poderia ficar com as riquezas todas, né? Que já eram dele por direito, e requisita apenas as pessoas. E aqui a gente olha na visão humana da coisa, assim, ou seja, ele fica com as coisas, eu fico com as pessoas vão gerar novas riquezas, eu vou ter um novo reinado, eu vou ter nova colheita, eu vou ter novas pessoas para trabalhar para mim, então isso para mim vai ser importante, já que ele está sendo tão generoso. E aqui, mais uma vez, a Bíblia não está dizendo isso, eu estou dizendo, ok? Mas esse é o pensamento que a gente pode ter a respeito desse texto, né? Faz então essa proposta para Abraão, para que ele podia ficar com as riquezas, já que era dele tudo por direito. Então essa atitude era muito diferente da que aqui Melquisedeque teve, né? E a atitude de Abraão aqui, diante dessa situação, revela de fato o caráter diante do homem de Deus que ele era, né? Fazendo um juramento solene de que ele não ficaria com nada daquilo, né? E vamos relembrar aqui quem era Sodoma, né? Sodoma era uma cidade abominável, conhecida pela fama de que desagradava a Deus constantemente, né? E diante de tudo aquilo, Abraão fala: eu não quero parte com nada disso, né? Ele não quer ficar com nada daquilo, né? A expressão em hebraico aqui, né, no versículo 22, Abraão jura aqui, né, ele responde nessa proposta do rei cananeu, do rei de Sodoma, né, de que eu não quero ficar com nada disso, né.
E aí ele começa dizendo, respondendo para o rei, dizendo: juro pelo Senhor, né? Ou seja, juro por Yahvé. E ele faz esse juramento, essa expressão em hebraico aqui, né? No versículo 22, ele está dizendo, é uma expressão do Antigo Oriente, como se ele levantasse a mão direita, né? E fizesse um solene juramento e dissesse tudo isso, né? Ou fazia uma promessa, isso era um gesto, né, do Antigo Oriente que simbolizava que as pessoas estavam jurando pelo seu Deus ao levantar a mão direita e dizer, né, fazer esse ato. Possivelmente Abraão estava fazendo isso quando ele disse: eu juro pelo Senhor. Estava fazendo uma promessa, um juramento, né, levantando a mão direita ao Deus que eles criam. E Abraão levanta as mãos ao Senhor, né? Juro pelo Deus Altíssimo, ele fala aqui no verso 23, desculpa, que de fato ele não queria nada, né? Que nada daquilo ele gostaria, né? E então ele levanta as mãos ao El Elyon, ao Yahvé, o mesmo Deus conhecido por nomes distintos. Né? Ele faz juramento, e aqui no verso 23, ele diz que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia da sandália, né? Para que não diga, fui eu quem enriqueci Abraão. Né? A razão de Abraão aqui fazer essa colocação nessa hora para que Abraão conhecia a malícia daquele povo. Sabia que ele poderia usar isso contra Abraão e dizer que foi ele quem enriqueceu a Abraão e não o Deus verdadeiro. Isso serviria de blasfêmia. Essa história poderia ser divulgada diante das gerações e o caráter de Abraão, né, o escolhido, o portador das promessas de Deus, ele seria prejudicado ali, né? E longe de ter gratidão, Abraão conhecia a índole daquele povo, e pelo que Abraão havia feito, pois ele poderia ter ficado com os despojos, né? E ao invés de ficar grato a Deus pelo que ocorreu, né, o rei de Sodoma aqui falando, né? Ao invés do rei de Sodoma ficar grato a Deus pelo que ocorreu, diria que foi ele, o rei de Sodoma, quem enriqueceu a Abraão, e isso não era verdade. Abraão sabia que esse era o pensamento daqueles ímpios, e queria se preservar e não queria receber nada, nem uma amarra da sandália sequer, né? Para não dar brecha, o argumento do porquê tem as riquezas que pertenciam a eles, né? E aqui nós tiramos uma grande lição, né? Grande lição. Algumas vezes nós temos que nos livrarmos, ceder a algumas riquezas que são nossas por direito, para que Deus não seja deixado em segundo plano. Eu quero até chegar um pouco mais perto de você aqui nessa hora, né? Muitas vezes nós estamos tão com o olhar de Ló sobre as coisas, querendo nos dar bem, suprir as nossas necessidades, enriquecer. E aqui enriquecer não é nos tornarmos ricos, mas às vezes sobreviver diante de algumas coisas. E nós não olhamos para que essas coisas representam diante dos olhos do Senhor. Nós só olhamos para a nossa necessidade, né? Ah, mas você pode dizer, mas Abraão era rico, ele não precisava desses despojos, por isso ele renunciou. Não, ele renunciou, porque o Deus que ele servia era mais importante do que as riquezas que ele poderia ter. Ló não olhou por esse lugar, ele foi lá para a planície das Campinas, olhou como ele poderia enriquecer, como ele poderia se dar bem, independente da fama da cidade, daquilo que Deus abominava, ele escolheu aquele local para se enriquecer, para se abastecer, para ser poderoso. A que preço nós estamos querendo ser ricos, ter riquezas que nós temos ambição de ter? A que preço nós estamos sacrificando aquilo que Deus tem para a nossa vida? E este é o grande ensinamento desse texto, né? O grande ensinamento que nós podemos ter. O que é que nós estamos sacrificando
para sermos ricos, seja conceitos morais, sejam para ter riquezas financeiras, seja para ter um relacionamento, seja para ter algo para os nossos filhos, as intenções podem ser excelentes. Era de Abraão por direito essa riqueza. Mas para que o Senhor não fosse comprometido diante de tudo isso, ele afastou. Eu não quero nada. Para que você diga que você me enriqueceu e não o Senhor. Olha que lição profunda nós temos aqui. Né? Que lição singular nós temos aqui do caráter de Abraão. Ele não comprometia o seu Deus diante das suas necessidades, das suas ambições. Que assim nós sejamos também com o povo de Deus, como o grande patriarca que foi Abraão, com suas falhas, claro, como todos nós, mas construindo algo diante do Senhor, a promessa, senão nós não estaríamos falando dele até hoje. A única coisa que ele quis, né, verso 23 vai falar aqui, 24, no último verso, aquilo que o exército havia comido, né? Como eu disse, afinal ele percorreu 240 quilômetros, possivelmente matou os animais, deu de comer ali, fizeram pão com o trigo que tinha, deu de comer ao exército que havia ganhado aquela guerra, possivelmente eles estavam com fome, haviam ganhado, feito um esforço físico, né? Diante de toda aquela batalha. E que havia sido tirado daqueles despojos que possivelmente os reis mesopotâmicos carregavam por terem saqueado todas as cidades ali que foram subjugadas, né? E também a parte dos seus aliados ali, né? Versículo 24 vai falar a respeito disso, né? Aner, Escol e Manre, os amorreus ali que estavam com ele, no carvalhal ali de Manre, onde de fato ele se instala e ele faz essa aliança e essas pessoas cedem homens para que ele pudesse ganhar essa guerra, mas nós sabemos que isso não fez a diferença. Foi Deus na vida de Abraão quem fez essa diferença, né? E diz que era justo que eles tivessem a sua parte, afinal eles contribuíram para ganhar a guerra, né? Mas que ele, Abraão, não queria nenhuma parte daquilo. Fora isso, que é justo, não quero absolutamente nada para somar as minhas posses, as minhas riquezas. Deus já me é suficiente, né? Essa atitude de Abraão aqui vai revelar o seu caráter, né? Primeiro que ele não era ganancioso, assim como Ló, como eu disse, né? Encheu os olhos e foi para o local onde havia riquezas, irrigação, prosperidade e se comprometeu diante de tudo aquilo da moral que Deus havia ensinado a ele, né? E queria, em segundo lugar, reforçar que a sua riqueza vinha de Deus e não das oportunidades de povos que abominavam ao Senhor. Né? Essa não era a índole de Abraão. Ele estava aprendendo quem era o Deus que o sustentaria, que o abençoaria. Possivelmente Abraão foi cheio da presença de Deus ao se encontrar com Melquisedeque. Mas aqui nós vemos a aplicação direta, né? Daquele que abençoar Abraão seria abençoado, né? Melquisedeque o abençoa. Melquisedeque aqui recebe riquezas diante de Abraão daqueles despojos, né? E aqui o rei de Sodoma só ganha a ira, né? Só ganha de fato aquilo que era abominável. Abraão não queria nada. Duas atitudes muito diferentes. Aquele que te abençoar, eu abençoaria. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E nós sabemos que Sodoma vai ser destruída logo depois, porque mesmo com todo esse juízo de Deus, eles não se consertam, né? Se corrompem ainda mais, continuam os velhos hábitos, e Deus então destrói aquela cidade juntamente com Gomorra, que nós vamos estudar lá no capítulo 19. Ok? Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração diante dessa aula, fale profundamente, que você conserte coisas diante do Senhor, que eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar contigo. Não comprometa o Senhor diante daquilo que você necessita. Ele é fiel, Ele é quem vai te sustentar.
Abraão fez isso ao ir para o Egito. Ele aprendeu essa lição. Ele achou que a fome o atingiria, que Deus não era suficiente para supri-lo diante daquela seca que existia em Canaã. E foi para o Egito, fez uma lambança lá. Deus teve que intervir, jogou praga no faraó. Mas aqui ele aprende a lição. Eu não quero nada que é seu. Eu não vou me corromper por essas riquezas. Deus é quem me sustenta. Que nós sejamos sustentados por Deus. Em nome de Jesus. A aula de hoje fica por aqui. Que você seja ricamente abençoado pelo Senhor nessa hora. E que, em nome de Jesus, o Senhor fale contigo e que você possa aprender, crescer na presença dEle. Em nome de Jesus. Até semana que vem, se Deus sim permitir. E até o próximo estudo, pela graça do Senhor. E qualquer dúvida a respeito de qualquer item aqui, nós podemos conversar, pode mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? Forte abraço a vocês, Deus abençoe, até a próxima. Tchau.